Paz Senhor a todos os irmãos, mais uma live, irmão, culto de sábado, estamos aqui para entregar ao Senhor. E nós vamos fazer como todos os outros e como nós fazemos na nossa igreja, nós vamos elevar agora uma oração a Deus, porque o trabalho que nós vamos fazer, irmão, é para Deus, é para Jesus. Eu espero que todos estejam bem em suas casas, irmão. Eu tenho certeza que esse propósito que tem sobre essa nação e sobre esse planeta, dessa atual situação, é para nos tornar mais fortes, tá bom? Enquanto isso, irmão, nós vamos ocupar e vamos fazer dessa forma, mas em breve nós vamos estar aí todo mundo unido, se abraçando, se beijando e dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você estiver sentado, eu peço que você se coloque de pé e vamos orar ao Senhor para dar início a esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, aqui estamos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor receba este culto da Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, os glórias emitidos em cada casa, Senhor, os aleluias, Senhor, visite a cada pessoa, Pai, que estiver, Senhor, vendo esse áudio, vendo, Senhor, esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu lhe peço que todos aqueles que estão tristes, Pai, enfermos, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, trate a alma, trate o corpo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Somos povo Teu, Senhor, e nós sabemos, Pai, que por mais, Senhor, que a situação possa estar caótica, nós sabemos que sempre estará no Teu controle. Senhor, receba este culto, nos ajude, que a Tua palavra venha falar com o Teu povo, Senhor, e que os louvores que entoarmos aqui, e as pessoas em suas casas, Senhor, possa subir ao céu. Pai, que o Senhor possa operar milagres, Senhor, que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, que o Senhor possa resgatar, restaurar aqueles que estão desviados, que o Senhor possa trazer a Tua casa de novo, Senhor, que o Senhor possa operar, porque nós sabemos, Pai, que independente da situação, o Teu poder opera em qualquer situação. Muito obrigado por tudo, e assim nós iniciamos esse trabalho no nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo nos conduza, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmão, vamos com 15, né? Vamos louvar o hino da harpa, o número 15, que é sobre conversão. E eu espero que, se tiver alguém nos assistindo que não é crente, ouça bem esse hino. Se tiver alguém assistindo que está longe do caminho do Senhor, ouça bem esse hino. Tá bom, irmão? Vamos louvar. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão dichoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava lembrando, né, tentando ver algumas músicas para o hino da harpa, e eu acho que esse aqui vai refletir bem o que nós estamos passando, que é o 36, irmão. Exilado. Exilado. Estamos exilados por enquanto, mas em breve nós estaremos todo mundo junto. 36, irmão, da nossa harpa cristã. Da pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou. Passarinhos, belas flores querem cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me veio buscar. Meu coração está com pressa, eu quero lá voar. Meus pecados foram muito, muito fartos, porém seu sangue bom me limpo, eu para a pátria amor. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho patroninho para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu
habitando o meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. Passarinhos, belas flores, querem nos encantar. São vão terrestres, esplendores, mas contemplo nosso lar. Glórias a Deus, irmão. Aleluia. Contemplamos o nosso lar. Glórias a Deus. Irmão, nós vamos fazer agora a leitura da palavra, tá? Nós continuamos a nossa série de pregação sobre lembrança. Pega a lembrança, por favor. E vamos fazer hoje a terceira parte dessa série. E vamos fazer a leitura oficial e já fazemos também já a pregação. Hoje a pastora, ela não estará trazendo a sua saudação, mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, ela estará aqui fazendo o trabalho junto conosco. Tá bom, irmãos? Ela está participando do culto, está ali atrás. Se ela depois quiser fazer uma oração, amém. Mas hoje a gente vai tentar ser o mais resumido possível, até para não cansar os irmãos. Tá? Eu sei que a palavra não cansa, mas para não trazer tanto enfadonho aos irmãos. Salmo 77, irmão, da nossa harpa, da nossa Bíblia, e que está na página 787. Aliás, eu estou com outro, me deram aqui outro. Na verdade, essa aqui não é nem a Bíblia do culto. A Bíblia do culto deve estar aí por baixo, isso. Essa é a Bíblia do estudo, irmãos. Essa daí, isso. Até para a gente poder seguir a mesma página. Salmo 77, irmãos, da nossa Bíblia do culto. E a página do culto do Antigo Testamento é 726. Aonde a palavra diz o seguinte: clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava a ser consolado. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me em meu coração e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilante. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos do tempo passado. De noite chamei à lembrança o meu cântico e meditei em meu coração e o meu espírito o investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou eles as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos das destras do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Amém, irmãos? Vamos orar e pedir para que o Senhor possa nos abençoar nesta palavra. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e eu lhe peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que esteja conosco. Que aquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar para o teu povo, Senhor, venha, Pai, transformar, venha resgatar, venha matar, Senhor, todo o pecado e toda a raiz de amargura, no nome do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, porque o que é de mim eu não posso passar, mas, Senhor, aquilo que vem de Ti é o que eu quero passar para os Teus filhos. Esteja conosco nesta mensagem, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo fale através da minha boca e dos meus lábios. Assim eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que vive agora e para todos sempre, aquele que crê, diga amém.
Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos para a terceira parte. Eu falei sobre os 4 tipos de lembrança. A lembrança que atrofia, aquela pincelada que eu dei no último vídeo. Daí a gente falou da lembrança que restaura, que estava lá em Apocalipse, para nós nos lembrarmos aonde nós caímos. E hoje eu quero falar da lembrança que revela. Tem lembrança que revela? Com certeza. Revela o quê? O que a lembrança nos revela? Muitas coisas, até sobre o nosso próprio caráter. Eu vejo que a lembrança pode nos trazer resposta por várias coisas que nós temos, ou por várias atitudes que nós temos e tomamos no dia a dia. O problema todo é que muitas vezes nós não queremos nos reportar para essas lembranças, porque a nossa atitude, em vários casos, nos conforta. Por exemplo, uma pessoa que de repente, vamos colocar um exemplo, se não teve amor de pai. Vou começar por esse princípio. Muitas vezes ele tem uma atitude com o filho dele como reflexo dessa lembrança. E aquilo é tão penoso para ele que ele não quer voltar a essa lembrança, mas ainda assim faz com que todas as atitudes dele venham trazer problemas. Ou, aliás, ele não melhora o atendimento, não melhora a relação dele com o filho dele. Então, são essas, geralmente, essas lembranças que nós temos que reportar e temos que trazer para nos revelar muitas coisas ruins que nós fazemos. Que nós temos até ciência que nós fazemos. Tem pessoas que falam assim, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Irmão, você é de Cristo. E se você é de Cristo, você é uma nova criatura e nova criatura muda. Não tem dessa, eu não mudo, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. Irmão, você muda se você estiver em Cristo. É como eu brinco lá na igreja e falo sempre. Aquela história, aquele adágio que dizem que pau que nasce torto morre torto. Não é à toa que o nosso Jesus é carpinteiro. Ele conserta, ele plana e deixa qualquer pau torto certo, reto. Amém, irmão? Então nós não podemos muito nos basear, mas nós temos que cutucar essas lembranças e trazer à memória essas lembranças para revelar atitudes que nós temos hoje em dia. Que nós não entendemos, ou aliás, nós até entendemos, mas escondemos. Escondemos nos entulhos, que é o que eu preguei da última pregação. A gente esconde tão bem guardado nos entulhos que nós não queremos mais mexer ali. Mas precisamos, para que nós a cada dia possamos ser novas ou novas criaturas, nascer de novo. Então, o que Deus me trouxe hoje como reflexão é exatamente isso. As lembranças que revela. E aí eu gostaria que, espero que você esteja com a sua Bíblia na mão, que você vá comigo em João. Evangelho que escreveu João, capítulo 8. Nós vamos ver uma passagem em que Jesus utilizou dessa lembrança reveladora para trazer aí salvar uma mulher adúltera, e não só ela, mas até Deus hoje conversando com ele me revelou que não era só ela que ele queria salvar, mas até os seus acusadores. Então eu vejo que aqui no capítulo 8 começa que Jesus estava fazendo a EBD, fazendo a escola bíblica dominical, ensinando o povo logo de manhã. E aí o que acontece é que chegam os fariseus, pegam uma mulher, coloca no meio e diz, esta mulher adulterou. Foi pega no ato de adulteração. E aí eles pegam e trazem para Jesus algo que eles tinham em mente, falando, olha, conforme a lei de Moisés nos diz que nós temos que apedrejá-la. Jesus sabia que aquilo ali era uma armadilha. Porque ele perguntaram, o que o Senhor diz? O que o Senhor fala sobre essa situação? E o interessante é que Jesus, ele viu que quando eles pegaram a mulher, essa mulher foi colocada no meio de todo aquele povo. O povo que ele estava ensinando e mais os seus acusadores. Ela ficou no centro. Ela era a atenção. E quando Jesus começa a escrever na areia, escrever na terra, ele está fazendo com que a atenção que estava sobre esta mulher fosse direcionada para ele. Porque era um momento de tensão. Porque se Jesus falasse assim, apedreja, ele estaria ocorrendo junto, não somente contra a pregação de amor que ele estava pregando, de perdão, tolerância, mas também estava ocorrendo num crime perante as autoridades romanas. Se ele falasse não deve se fazer nada, eles iam acusá-lo de não fazer com que a lei de Moisés fosse prevalecida, que estivesse desconsiderando a lei de Moisés, que foi dada pelo próprio Pai. Então, essa situação era uma situação muito delicada e trouxe tensão em todo o ambiente. E Jesus foi escrever.
Ele tirou a atenção dela. Porque uma coisa que eu entendo é o seguinte, Jesus ele não quer trazer em evidência o pecador. Ele não quer que esteja em evidência o pecador. Uma coisa que nós fazemos muito, porque geralmente quando nós queremos acusar, ou quando nós esquecemos de algumas coisas, nós gostamos de trazer sobre a evidência o pecador. Ah, fulano é assim porque é assim, fulano, beltrano. Nós gostamos muito de trazer a pessoa em evidência. E Jesus não traz a pessoa em evidência, ele traz o pecado em evidência. Então quando ele começa a escrever, toda a atenção que estava sobre ela passou sobre Jesus, porque ele fala, poxa, nós trouxemos um caso tão importante e ele está escrevendo no chão. Aí, segundo aqui a história, diz que eles insistiram. Senhor, o que o Senhor diz? E o interessante é que nessa parte nós vemos que diz que Jesus se endireitou-se. Provavelmente ele estava encurvado, e ele se endireitou-se e falou uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque aí eu entro na lembrança reveladora. Todo mundo estava com seus ânimos aflorados. Geralmente quando nós estamos com sentimentos ou com nervos à flor da pele, o nosso raciocínio ele diminui. Conforme aumenta a sua emoção, o raciocínio diminui. Isso é lógico, independente de qual tipo de sentimento. Seja ele de raiva, seja ele de alegria, euforia. Então, toda vez que um sentimento nosso ele aumenta, a nossa racionalidade diminui. Então, o que acontece é o seguinte, aquele povo queria apedrejar a mulher e aproveitar, fazer com que Jesus fosse pego. E Jesus ele trouxe uma frase que impeliu aquele povo a racionalidade. Ele diminuiu as tensões, diminuiu os sentimentos e trouxe para que eles pegassem e começassem a refletir e trazer à memória qual era o pecado que eles tinham. Então isso foi fantástico, porque os acusadores estavam lá eufóricos para atacar pedra, só que Jesus inverteu. Ao invés de olhar o pecado dela, Jesus falou assim, olha o seu pecado. Você é digno de atirar uma pedra e não dá uma segunda chance, ou terceira, ou qual for chance que fosse, não dá uma chance para essa mulher mudar. O pecado que ela comete é menor do que o seu? Nós sabemos que existe grau de pecado, mas pecado é pecado, irmão. Pecado nós temos que se arrepender. Jesus não falou, olha, pelos pecadinhos pequenos você pode adentrar no céu. Jesus diz que aquele que não tem pecado. E é uma busca, uma batalha dia a dia, que nós temos uma guerra travada de não pecarmos. E Jesus ele não trouxe para lembranças remotas, não. Ele falou, aquele que não tem pecado, naquele momento. E não só isso, porque eu gosto de ver que, a partir do momento que eles pararam, que eles olharam para aquela mulher, e começaram a raciocinar e buscar, poxa, será que o meu pecado também não seria digno de ser apedrejado? Será que o que ela cometeu pode causar a morte dela? É favorável a causar a morte dela? Então Jesus mudou a situação. O sentimento de raiva foi trocado pelo sentimento de compaixão. Porque uma coisa eu digo para você, irmão, você quer buscar a ter compaixão ao seu próximo? Busque os seus pecados. Porque é muito fácil a gente olhar e falar assim, matou, roubou. Eu sei, tem coisas hediondas. O homem faz coisas hediondas. Mas nós não fomos chamados para julgar. E quando você tiver essa vontade de julgar, pare, diminua o seu sentimento, seja ele eufórico, porque tem gente que adora acusar. Tem vezes que não é o sentimento só de raiva que leva a pessoa a acusar, mas até o sentimento de euforia, para diminuir a pessoa e você se sentir maior do que ela. Quando esse sentimento vir, olhe para a tua vida, olhe para os seus pecados, quem sabe ele vai ser um prepulsor para fazer com que a compaixão nasça no seu coração. Porque uma coisa que eu entendo nessa história é exatamente isso. Jesus trouxe, pediu para que eles trouxessem a lembrança, o pecado deles. Porque o que Jesus faz, irmão? Ele quer colocar em evidência o que Deus odeia é o pecado, e não o pecador.
Jesus morreu e o que levou Jesus à morte foi os nossos pecados. Mas ele fez isso por amor a nós que somos pecadores. Então uma coisa que eu convido a igreja a fazer é que eu odeio o pecado, mas amo o pecador. E nós não estamos aqui para ser julgados. Como aquela mulher estava lá, imagina o desespero dessa mulher. O sentimento de morte daquela mulher. Sendo agarrada numa situação que já era complicada, porque se ela foi pega adulterando, seja ela casada ou o rapaz casado, não interessa quem era, qual a situação, mas ela tinha com certeza o sentimento da iminência de morte. E essa iminência de morte, você quer sentir um pouquinho? Qual é? Irmão, nós estamos aí, trancafiados dentro de casa, com medo da morte. O nosso problema não é com o coronavírus, o nosso problema é com a morte que vem através do coronavírus. Ninguém bate no peito e fala assim, eu vou encarar a morte. Não, que isso, não faz nada. Até mesmo quem se suicida não está buscando a morte, está buscando a solução do seu problema. Infelizmente ele encontra uma solução errada, porque essa solução não resolve nada. Então o que nós temos que entender é que a iminência de morte nos deixa apavorada. Aquela mulher chegou apavorada, ela estava exposta, humilhada, e quando ela foi colocada lá, ela esperava de um homem que estava lá, que talvez ela não conhecia, que era Jesus, o seu julgamento. Jesus olhou toda aquela situação, trouxe a atenção para ele, e ele, eu gosto do versículo 12, eu sei que nós estamos seguindo aqui, mas no versículo 12 do mesmo capítulo diz assim, falou Jesus, pois outra vez, eu sou a luz do mundo. Então as trevas que estavam para aquela mulher, se tornou uma pequena luz, no começo. Eu sei que depois ela se torna grande. Porque ela pegou e viu que a atenção que estava sobre ela já não estava mais sobre ela. Ela começou a diminuir o seu sentimento e começou a raciocinar e ver a situação que estava acontecendo. Aqueles homens que estavam cegos pelo ódio, começou a ser iluminado pela compaixão que Cristo trouxe ao coração deles, através dessa menção, através dessa reflexão. Então, a partir daquele momento, o ódio sai, diminui o ódio e começa a entrar a compaixão. E aí o que acontece? Fala que os mais idosos, que todos começavam a sair a partir dos mais idosos, ou dos mais velhos. E por que isso? Porque geralmente quando nós começamos a ter mais experiência, os jovens que me perdoem, mas isso é uma realidade, nós diminuímos o nosso senso de justiça e começamos a aplanar o nosso sentimento de observação, de compaixão e tudo mais. É mais fácil esse sentimento. Porque hoje, infelizmente, assim nós olhamos, eu fui jovem, eu fui muito Maria vai com as outras, né? O que os outros falavam que estava certo, para mim estava certo, o que os outros falavam que estava errado, para mim estava errado. Então o nosso sentimento, a nossa racionalidade, ela diminui um pouco com o ímpeto da nossa juventude. E quando nós olhamos que os idosos começaram a sair, aliás, e uma coisa eu digo para vocês, eles saíram porque uma coisa, eu tenho certeza no meu coração que eles também foram os primeiros a pegar essa mulher. A irracionalidade começou a partir deles. Porque uma coisa que eu vejo é que muitos jovens se espelham no seu pai, no seu avô, no seu tio, nos mais velhos. E a partir do momento que aquele povo começou a pegar aquela mulher, os mais jovens falaram, vamos pegar e vamos fazer o que tem que ser feito. Mas os primeiros também foram os primeiros a sair, a entender o que Jesus tinha feito naquele momento. Jesus ele tinha eliminado o pecado. Trouxe a compaixão de volta. E quando nós começamos a ver que eles começaram a sair, o que me deixou, eu estava até debatendo até agora à noite com Jesus, falando por que ele falou essa frase para essa mulher. Porque ele terminou, estava lá escrevendo, e aí ele se endireita-se novamente, olha para ela, né, e diz, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Eu estava falando, senhor, o senhor já tinha resolvido o problema, por que o senhor não mandou ela embora? Eu falei, filha, vai embora também. Ele poderia até falar a frase final, né? Vai e não peques mais. Mulher, vai embora e não peques mais. Mas Jesus, ele olha para ela e pergunta, cadê os seus acusadores? O que Jesus estava tentando despertar naquela mulher? Porque uma coisa que nós entendemos é que o ódio, ele tem dois lados. O ódio daquele que está acusando, né? E quando ele deixa de acusar, o ódio daquele que foi acusado. Jesus não estava tratando só o ódio daqueles que estavam acusando. Começou a tratar o ódio que estava no coração daquela mulher, porque ele perguntou, cadê os seus acusadores? Eu fico imaginando aquela mulher olhando
vendo pessoas conhecidas, pessoas que de repente ela teve convivência e falou, poxa, aquele homem pegou e está aqui, está querendo me acusar, e de repente toda a história muda. Ela começa a olhar para aqueles homens que estavam com a pedra na mão, que ela estava vendo. Jesus estava abaixado escrevendo, mas ela estava vendo. Ela estava contemplando o milagre que estava acontecendo. Então aquele homem que estava lá para atacar uma pedra para ela, ele para, ele raciocina, olha, pensa, com certeza vem a vergonha, porque é uma coisa que quando nós entendemos que nós estamos sendo cruel, usando de malignidade, vem a vergonha, isso é natural, né? Porque, poxa, eu estava a ponto de matar essa mulher, eu estava a ponto de fazer algo que realmente eu não tenho direito de fazer isso. Então eu fico imaginando, e posso imaginar pelos olhos da fé, que houve lágrimas sim. Então eu fico imaginando aqueles homens largando a pedra e indo embora. Jesus traz à mente daquela mulher essa contemplação, um por um. E cada um que ia embora, o alívio, a esperança, a certeza de uma virada, estava aumentando o coração daquela mulher. Mas tinha um perigo, a raiva de ter dos seus acusadores. E Jesus chama ela para buscar na memória o que tinha acabado de acontecer. Para que revelasse que a compaixão que eles tiveram era a mesma compaixão que ela teria que ter. Porque quando ele pergunta, cadê os seus acusadores? Eles estão aí? Não. Com certeza ela poderia falar, não, eles foram embora. Eles foram embora. A tristeza se tornou alegria, o medo se tornou confiança. Irmão, não seja acusador de ninguém. Seja esperança de alguém. Seja um oásis de alguém. E esteja nesse oásis a água da vida, que traz com certeza a contemplação da compaixão, do amor e das coisas boas que Deus nos oferece. Então quando aquela mulher pega e fala assim, todos foram embora. Eles não te condenaram? Ninguém te condenou? Eu acho que é outra reflexão. Nós falamos, poxa, eu fui pego em adultério, eu estava ali, merecia, porque segundo a lei de Moisés, merecia ser morta, e de repente, aquilo que era ódio se tornou em amor. Quem é esse homem? Se você olhar lá, ela diz assim, ninguém, Senhor, com S maiúsculo. Não é Senhor por respeito, Senhor por autoridade. Autoridade de Deus, autoridade de Criador, autoridade de alguém que poderia julgá-la naquele momento. E aí o que eu gosto é que ele diz assim, nem eu também te condeno. Mas tem uma frase final, que é o que eu falei para vocês, que é importante. Nós temos que falar muito sobre amor, nós temos que buscar esse amor incondicional, mas temos que continuar fazendo com que o pecado seja extinto, que nem esse vírus. Hoje, todo um planeta está buscando soluções para extirpar um vírus que nos colocou dentro de casa. Irmão, nós como cristãos também estamos numa guerra, desde quando aceitamos Jesus, de um vírus chamado pecado. O vírus que nós estamos aí vendo, poxa, eu sei, está levando pessoas, é triste demais. Mas ele não está tirando a oportunidade da vida eterna de ninguém. Aqueles que se arrependem e que de repente ele está levando, já está com Cristo. Mas o vírus pecado, ele não mata só essa vida. Ele mata a vida eterna, a vida com Cristo. Então esse vírus, ele continua sendo mortal. É esse vírus que nós temos que extirpar. E a grande alegria que nós temos é que existe vacina contra esse vírus chamado pecado. É o sangue carmesim de Cristo, irmão. O sangue que nos limpa de todo pecado e deixa as nossas vestes mais alvas do que a neve. É esse sangue que nós temos que pregar. É essa vacina que, como cristão, nós temos que ir lá implantar. Dizendo das maravilhas, das dádivas, da característica do amor de Cristo. Porque o sangue revela o amor de Cristo. O amor de Deus por cada um de nós. Então, irmão, quando nós tivermos esse desejo pernicioso de julgar, olhe para os seus pecados.
Olhemos para os nossos pecados. E quando fomos jogar a pedra da acusação, lembre-se dessa frase de Jesus que diz: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não temos direito de tirar a vida espiritual de ninguém. Porque você pode dizer: ah, mas eu acusei, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Tem muita gente marcada e que deixou de estar na igreja porque a pedra da acusação lhe acertou, foi certeira, em lugares que somente essa pessoa sabe. Então, antes de jogar uma pedra, porque depois que você jogou, irmão, é como aquilo que nós vemos, aquele adágio: uma flecha lançada não volta mais para trás. Uma palavra lançada não volta mais para trás. Então, irmão, não seja escravo do seu sentimento. Porque Jesus é a verdade e a verdade nos libertou. Não seja escravo do seu sentimento. Seja servo da palavra de Deus, do Senhor, que nos libertou. E aliás, ele diz que nem nos chama mais de servo, mas chama-nos de amigo, co-herdeiro de Cristo, filhos de Deus. Então essa é a palavra que eu trago para vocês nessa noite. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Que possamos mudar de atitude. E que possamos, ao invés de jogar pedra, fazer em evidência a compaixão, como Jesus fez com essa mulher. Amém, irmãos? Eu vou louvar um hino, que me pediram para louvar um hino. Foi a minha esposa, viu? Eu falei: louva um hino, já que não vou trazer, você louva um hino. Então eu vou louvar um hino, e eu peço para que os irmãos louvem comigo. Que é quando Jesus estendeu a sua mão. Nós vamos orar depois por todos, os enfermos, aqueles que precisam de um renovo espiritual, aqueles que estiverem com problema em casa. Nós vamos orar por todos vocês nessa noite, tá bom, irmão? Mas vamos louvar esse hino, a pedido da minha esposa, e eu peço que você louve comigo. Geralmente, os mais novos na igreja não vão lembrar, porque é um hino antigo. Mas vamos louvar, né? Para que eles possam saber como que é. Amém? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus a transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Eis que estender a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus a transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua
sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmão, vamos orar. Vamos louvar. Hoje tentei fazer um pouquinho mais curto, espero que tenha sido. Porque amanhã, em nome do Senhor Jesus, 7 horas, irmão, estaremos aqui novamente. Lembre-se do recado que eu deixei para cada um. Eu quero que o irmão agora coloque nas orações que nós vamos estar pedindo agora as pessoas de mais idade da nossa igreja, como o irmão Toninho, a irmã Maria, nosso irmão José, nossa irmã Miralda, nossa irmã Terezinha, a nossa irmã, a vizinha, que é a nossa irmã Olívia, né? Irmã Carmen, irmã Cida, irmãos, a nossa irmã Geni, nosso irmão, nosso pastor Geraldo. Não vamos apresentar essas pessoas. A nossa irmã Sli, né? Ela não é de idosa, mas nós sabemos que ela tem uma doença crônica. Nós vamos orar também pela irmã Rosinha, nosso irmão Sebastião, né? Irmão, vamos apresentar todos esses irmãos que estão vulneráveis hoje, mas em nome do Senhor Jesus, irmão, nós vamos passar por isso. E na nossa cidade não vai ter caso, no nome do Senhor Jesus. E se tiver, não vai chegar na nossa tenda. Irmão, o sangue de Cristo está sobre a porta de cada um de nós. Então que possamos lembrar. E se alguém estiver doente agora, irmão, nós vamos orar por você que está doente. Se tem alguma dificuldade espiritual, nós vamos orar também. Eu vou orar. Irmão, nós estamos confinados, né? Famílias, eu estou vendo aí algumas reportagens dizendo que famílias estão tendo problema de convívio. Eu vou orar para que a sua casa esteja em paz. Enquanto lá estiver uma loucura, lá fora, dentro da tua casa vai estar em paz. Em nome do Senhor Jesus, vamos apresentar também a cada família, a cada criança, irmão. Que quando nós tivemos o último culto no domingo, tinha tanta criança doente, né? O irmão Samuelzinho, a neném da irmã Angélica. Meu Deus do céu, quantas crianças estavam enfermas. Vão voltar tudo pulando, gritando e fazendo toda aquela alegria que nós adoramos, irmão. Nós adoramos em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma festa quando nós estivermos lá. Tá bom, irmão? Por enquanto é assim, mas em breve nós vamos estar juntos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e vamos colocar para que o Senhor possa nos abençoar. Pai querido e amado, eu apresento, Senhor, a cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, e eu lhe peço também, Pai, por todos aqueles que são de idade na nossa igreja ou que têm algum problema crônico. Senhor, guarde essas pessoas. O sangue do Cordeiro já está no umbrais de cada um de nós. E eu lhe peço, Pai querido e amado, por misericórdia, que nenhum mal chegue à tenda dos teus filhos. Pai, eu lhe peço que o Senhor visite cada lar, Senhor. Que esse espírito de contenda, Senhor, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que esses casais que estão brigando, Senhor, essas famílias que não estão se dando certo devido a esse confinamento, Pai, eu repreendo esse espírito e que ele não volte mais no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor que provém de Ti, Senhor, que transborda de Ti, possa transbordar sobre cada lar. Que haja paz, que haja abundância. Senhor, nós sabemos, Pai, que há aí uma onda que dizem que estão vendo, Pai, que é de fome, de recessão. Mas eu repreendo isso no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que haja abundância, que haja prosperidade, Senhor. Que esses maus presságios que estão sendo colocados caia por terra, porque aquilo de mal que o homem está profetizando, nós profetizamos ao contrário, nós profetizamos que haverá luz, que haverá bênção, e que tudo isso nos impulsionará e vai nos fazer melhor, pessoas melhores, Senhor. Que o mal não seja campeão, Senhor, que o mal não venha ganhar, não venha sobressair, mas que o bem vença, e que o Senhor venha agir de uma tal maneira neste país, Senhor, que todo mundo possa entender que os nossos joelhos dobraram, e foi somente adiante do nosso Senhor Jesus Cristo que nós encontramos a solução. Pai, todos aqueles que te buscam possam se unir numa única voz, e possa entoar que só em Cristo há a cura, só em Cristo há a verdade. Assim eu oro e lhe peço, Pai, abençoe teus filhos no nome do Senhor Jesus que vive agora e para todos sempre. Se você crê na sua casa, diga amém. Amém aqui também? Amém. Glórias a Deus.
Faça assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja hoje para todo sempre com a amada igreja. A igreja diz Amém. Cumprimente, irmão, os seus irmãos que você está aí na sua casa com a paz do Senhor. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Até domingo.